Arnildo, bom dia, seja bem-vindo ao Imbirara Notícias, mais uma vez, Arnildo Moraes, secretário de Fazenda. Até para explicar, o Arnildo é quem cuida das finanças da Isso. prefeitura. Né? Isso mesmo. Bom dia, Bruno, bom dia, Carlinhos, bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, trazendo notícias aí referente à administração pública, relativamente ao IPTU. Certo. Arnildo, para a gente começar, né, já foi divulgado que os carnês do IPTU já começam a ser distribuídos pela cidade. E qual que vai ser o valor desse reajuste agora para esse ano de 2022, referente aí ao ano de 2021, para o município de Araxá? Olha, Bruno, cumprindo uma determinação tributária, né? No final do ano passado foi editado um decreto, o prefeito tem a responsabilidade, né? E ele tem que ter, ele tem que fazer isso, é uma questão de legalidade. O reajuste em relação à planta de valores do ano de 2021 foi 10,42, que é o IPCA, né? Do período de 2021. E a prefeitura vai conceder também um desconto para essas pessoas de 15% até qual dia para o pagamento da cota única? É isso mesmo, Bruno. O desconto ele é de 15% para quem optar para o pagamento à vista até 30 de junho. Tá? Até 30 quem de optar o pagamento à vista até 30 de junho vai ter esse benefício de desconto de 15%. Você sabe quantos carnês serão distribuídos esse ano, Arnildo? Olha, Carlinhos, nós temos 58.803 unidades imobiliárias cadastradas. Então é o montante de carnês que estão sendo colocados, já estão distribuindo, o Correio já está distribuindo, tá? Ele já tem mais de uma semana que ele está distribuindo. Mesmo aqueles que são isentos, eles recebem o carnê? Sim, aí nós temos duas situações, né? Tem aquelas que têm a imunidade, né? Algumas entidades, algumas empresas, algumas entidades basicamente têm a imunidade. Então, para ela não é lançado o carnê, né? Mas para quem requer a isenção anualmente, aí sim é emitido o carnê. E quais são esses critérios para essas instituições, essas empresas que são isentas do IPTU? Como que funciona essa isenção? Basicamente, são entidades sem fins lucrativos, né, que prestam algum serviço público, né, que tem alguma contrapartida de serviço público e um atendimento social, basicamente, tá? Entidades sindicais, nesse sentido. E no caso de pessoa física, existe alguma classificação de pessoas que são isentas ao imposto? Bem, aí a isenção ela tem que ser requerida, né? E nós temos na nossa legislação tributária a isenção para os aposentados e pensionistas, né? Que ele recebe o carnê, a partir do momento que ele recebeu o carnê, ele vai procurar a prefeitura para poder requerer essa isenção. Mas nesse caso existem algumas regras, né? Ele tem que ser um único morador do imóvel ou não? Isso mesmo, Carlinhos. Então, assim, o aposentado e pensionista que possui uma casa residencial com área até 200 metros quadrados, que for o único imóvel, né, e ele residir nele, né, e tiver uma renda de até 2 salários mínimos, ele pode requerer essa isenção, tá? Correto. E aí, a pessoa, para requerer essa isenção, ela tem que receber primeiramente o carnê, e aí todo ano ela vai ter que fazer esse processo de fazer esse requerimento. E como que ela vai fazer esse requerimento? Bruno, é isso mesmo, né? Todo ano ele tem que requerer, porque essa condição ela pode ser mudada de ano para ano, né? Então, o aposentado e o pensionista, né, ou o pensionista que tiver enquadrado nessas condições, ele vai pegar, assim que ele receber o carnezinho de IPTU, ele vai pegar o carnezinho do IPTU, o extrato do pagamento do benefício, né? Uma escritura atualizada ou o documento de posse atualizado do imóvel, né? Se for pensionista, apresentar a certidão de casamento ou a certidão de óbito, né? E vai apresentar a carta de isenção do exercício anterior. Caso seja o primeiro ano que ele esteja nessa condição, ele vai apresentar a carta de concessão do benefício, né? A carta de concessão do benefício e o comprovante de rendimento. E aí, existe alguma outra forma também de algum outro tipo de pessoa física que pode requerer a isenção? Olha, o nosso Código Tributário não tem uma previsão assim, específica igual a essa do aposentado e pensionista. Mas a prefeitura é de direito do contribuinte, se caso ele esteja em uma condição aí de vulnerabilidade, né, com uma questão assim, social, né, que ele não dê conta de arcar com o pagamento do tributo, ele pode sim
requerer essa isenção, fazer todas as justificativas, né? Aí a gente vai encaminhar isso para a área social, vai encaminhar para a Procuradoria para ver se existe alguma possibilidade de fazer alguma coisa, conceder um desconto ou benefício, ou até mesmo isenção. E até quando pode ser solicitada essa isenção? Não, essa é a condição no decorrer do ano, né? Porque você lança o carnê agora e o contribuinte tem até o final do ano para requerer não existe uma data limite antes do vencimento para solicitar isso? Não. Durante o exercício ele pode requerer. Tá? Em relação à isenção, o Arnildo, tem uma dúvida aqui do Baltazar. Ele pergunta: quem recebe o LOAS, né, que é aquele benefício social, né, se tem direito à isenção do IPTU? É essa condição é uma delas, né? Essa condição que eu citei anteriormente. O que ele pode fazer, ele pode requerer. Não tem uma previsão legal na nossa legislação, né? Mas nada impede que ele faça um requerimento, se vai ser feita uma triagem, vai montar um processo administrativo, assim que a gente chama na administração, né? Vai passar pela Procuradoria, pela assistência social, aí vai verificar a possibilidade de sim ou não conceder. Arnildo, ano passado já houve ali muitas questões quanto aos reajustes que estavam sendo feitos, né, por as novas medições. Muita gente ainda pagava o imposto referente somente até o valor do terreno. Às vezes já tinha até a casa construída, mas ainda não estava pagando em valor. Houve novos reajustes agora para esse ano, teve novas adequações também ao imposto, ou algum que faltou no ano passado a receber ali essas adequações do tamanho das construções? Sim, essa condição aí, a planta de valores, ela é anualmente atualizada, constantemente, né? Então, como houve nos anos anteriores, aí 2018 e 2019, uma atualização da planta, né, através de um geoprocessamento, a partir daí, né, essas modificações, por exemplo, quando um contribuinte vai lá e requer uma certidão de habite, por exemplo. Então, com esse requerimento da certidão de habite, quer dizer que passou a ter uma casa. Então, a planta de valores vai ser atualizada, certo? Ele aprova um projeto ou atualiza um projeto de acréscimo, aí a planta de valores vai ser atualizada. Tá? Então, constantemente, a planta de valores está sendo atualizada. Arnildo, e como que a pessoa pode solicitar, né, caso ela não concorde com esse valor, por exemplo, que às vezes foi feito através do geoprocessamento, pelo tamanho da sua construção, como que ela vai requerer esse ajuste no valor dela do IPTU? Aí esse contribuinte vai ter que procurar o balcão da prefeitura na rua Olegário Maciel 306, né, de 9 às 17, e fazer um requerimento, fazer a justificativa, né, demonstrar que aquela área ali não condiz, ou com aquele valor não condiz. Aí vai um fiscal no local e vai verificar, e o que for feito, as adequações serão executadas. Agora, Arnildo, você citou agora há pouco a questão do número, né, de guias distribuídas aí pela cidade, né, em torno de 58 mil. A gente sabe que antes de fazer o pagamento é difícil de prever a arrecadação, mas até diante daquilo que foi arrecadado o ano passado, qual que é a expectativa para esse ano? Carlinhos, com essa atualização do ano passado para esse ano, a expectativa, foi lançado um valor de aproximadamente de 28 milhões e 700 mil reais, né, seria a arrecadação total se tudo que foi lançado foi arrecadado, né? Mas normalmente a arrecadação gira em torno aí de 60%, 70%, dependendo de cada ano. Por exemplo, o ano passado se arrecadou 65% do valor lançado. Então, mais ou menos em torno de 60%, 70% do valor lançado. O índice, né, de inadimplência é grande, né? E em questão de números, de valor, né, o que se espera arrecadar se arrecadasse todos, 28 milhões e 700. 28 milhões. O total de todas as unidades. Tá? E, Arnildo, existe, por exemplo, quem está inadimplente com o IPTU, né, qual é a forma dele adequar essa inadimplência dele? Existe alguma possibilidade de algum desconto? E muitas pessoas falam que depois de um período, né, não se paga mais aquele IPTU retroativo. Explica para as pessoas como que funciona essa questão das pessoas que estão com o imposto atrasado, o que pode acarretar também para elas. Então, assim, vamos partir do início, né? Então, vamos partir do princípio seguinte. Lançou-se o IPTU no exercício de 2021, né? O contribuinte tem o ano todo para poder fazer a quitação. Caso esse tributo não seja pago, ele vai para o ano seguinte e tem a inscrição em dívida ativa, né, que é o procedimento legal, né? A partir daí, a partir do momento da inscrição da dívida ativa, a prefeitura pode, né, notificar o contribuinte
ela pode protestar o contribuinte naquele valor daquela dívida. Se caso não ocorra o protesto, essa questão pode ir para a cobrança judicial. Tá? Então, assim, esse é um passo normal que acontece dentro da legislação. Tá? Por exemplo, o ano passado, né, o prefeito editou uma lei, caso o contribuinte optasse para o pagamento da dívida ativa, ele teria um perdão, vamos dizer assim, né, de parte da multa e parte do juro. Ou se ele pagasse à vista, ele teria isenção da multa e do juro. Tá? Mas essa lei, ela venceu em 31 de dezembro. Né? Então, para esse ano, a gente ainda não tem uma legislação que dê essa condição. Né? Mas a administração já está olhando para ver o que pode ser feito. Tá? Mas ainda não tem. E para saber esses valores e fazer essa negociação, é só as pessoas também procurarem o balcão da prefeitura? Isso. Aí no balcão da prefeitura você vai ter todas essas informações, as formas de pagamento. Até mesmo hoje, se for numa condição hoje, né, ele vai ter o tributo que ele não pagou o ano passado, por exemplo. Ele vai ter o acréscimo de multa, de juros e da atualização monetária. E ele também tem a possibilidade de poder parcelar. Tá? Mas aí, no caso, com o valor cheio. Correto. No caso, Arnildo, duas situações que chega muito para a gente aqui. Quando a situação do imóvel está no nome de uma pessoa falecida, como que se faz para negociar essa dívida de IPTUs atrasados? E essa negociação, igual a Bruna citou, de anos anteriores, não sendo só do ano passado, mas de anos anteriores, ela é feita diretamente com a prefeitura, essa negociação da dívida, ou tem que ser com a justiça ou com o banco? Não. Caso o contribuinte tenha débito em dívida ativa, vamos assim, é só ele procurar o balcão e fazer a proposta. Tá? Ele pode parcelar em até 24 meses. Até em 24 meses. Dá a entrada de 20% e mais 23%. Tá? Agora, essa questão que você falou, caso o proprietário veio a falecer, aí o que tem que fazer é que tem o processo legal, que é a edição fazer o inventário, né? Aí, na edição do inventário tem lá o espólio. Mas aquelas pessoas, a gente conhece muitos casos, né? Sabe de muitos casos que não foi feito o inventário. Às vezes é um bem ali que os pais faleceram, né? O filho continua morando no imóvel. Quem se enquadra nessa situação de não ter feito o inventário ainda, tem como regularizar? Olha, aí ele vai ter que ir no balcão e fazer um requerimento para ver a possibilidade de... Porque o normal, né, seria editar o inventário, no inventário vai ter o representante legal, esse representante legal que assume a dívida, né? Aí, no caso, ele tem que ir no balcão e fazer um requerimento e fazer a justificativa, a procuradoria analisa, é tranquilo. Correto. Tem até uma dúvida que chega aqui, justamente sobre isso que a gente está falando. O nosso ouvinte diz que no ano passado ele negociou com a prefeitura, Emerson, né? Isso, os anos atrasados, e pagou mais da metade das parcelas. Só que devido a alguns problemas de saúde na família, ele não pôde quitar o restante e ainda tem o IPTU desse ano. Como que fica a situação no caso desse nosso ouvinte? Aí ele teria que procurar... Caso ele tenha interesse em continuar pagando a dívida, ele vai ter que procurar o balcão da prefeitura, né, para poder fazer a renegociação, vamos dizer assim, né? Aí tem que pegar o saldo devedor, né, para poder refazer todo esse processo. Mas aí ele pode fazer uma renegociação, por exemplo, junto já com o imposto desse ano, ou ele teria que pagar o imposto desse ano e às vezes jogar a renegociação depois das 3 parcelas, por exemplo? Não tem como, assim, são receitas diferentes, né? Então, quando é no exercício, né, a gente fala assim, a arrecadação de IPTU normal, né? Quando vai do ano anterior, é dívida ativa. Então, no caso, ele tem que ele vai pagar a dívida desse ano, o IPTU desse ano, normal, lá pelo carnezinho, né? E a dívida é que ele vai procurar o balcão para ele poder renegociar ou fazer a proposta dele. Tá? É separado. Arnildo, você falou, né, sobre a previsão de arrecadação. Eu queria que você explicasse, dentro do orçamento, como que é vinculado a quais contas, né? Tudo que se arrecada com o IPTU. Existem contas específicas para essa arrecadação que é estipulado esses valores? Olha, é o seguinte, a arrecadação, a receita de IPTU, né, ela é uma receita própria do município, né? Está lá dentro das receitas tributárias. Nesse caso, a arrecadação de IPTU, ela tem apenas a vinculação dos 25% da educação e os 15% da saúde, que são previsões constitucionais, né? O município tem que aplicar 25% na educação e 15% na saúde. O restante, ele é de livre aplicação, vamos dizer assim, tá?
Então, do montante que se arrecada de IPTU, 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde, e o restante é aplicado na forma que a administração achar melhor. Nas contas, certo. A participação de ouvintes aqui conosco, a Fátima, ela pergunta assim, meu pai faleceu, ele já faleceu, né, morava no imóvel, eu posso pedir a isenção? Olha, você só vai pedir a isenção se você enquadrar naqueles quesitos da lei. Né? Porque a lei fala, né? O proprietário é que tem, no caso, o aposentado e o pensionista, é o proprietário. Teoricamente, se ele não mora mais lá, não mora lá, perde né? o benefício. Isso, né? Perde o benefício. Tá? O Simval, ele participa com a gente, Bruno, ele até manda um áudio aqui. Vamos ouvir o Simval, ele que é morador da região central da cidade, tem uma dúvida aqui a ser sanada com o Arnildo. Vamos acompanhar. Bom dia, Simval. Oi, Bruna. Oi, Carlinhos. Bom dia. Quem está falando aqui é Simval Manuel. Eu sou morador daqui de Araxá, da Rua do Garimpo, e eu tenho um lotezinho aqui na Rua Cassiano Lemos, número 615. Esse lote não chega nem em 200 metros quadrados. E estão me cobrando um imposto de 180 e uns quebrados aí de valor. Agora, o que eu não estou concordando é com a outra taxa que eles estão me cobrando aí de R$ 96 e mais uns quebrados também. Não sei a que se refere essa taxa. A pessoa já está pagando o IPTU caro, porque não tem nem 200 metros de terra quadrada ali. Uma área de pouca valorização, porque é ali próximo do cemitério. Entendeu? Eu queria que você pedisse, você perguntasse ao secretário aí, para ele me esclarecer qual que seria essas taxas que ele está me cobrando aí de 90 e pouco. Vou mandar para você a foto aí da folha do carnê, para você olhar aí, tá, Bruno? Viu, Carlinhos? Obrigado, muito bom dia. Nós é que agradecemos, viu, Simval? E até uma oportunidade, Arnildo, da gente explicar quais são os tributos, né, que são cobrados ali junto com propriamente o IPTU, né, que é o Imposto Territorial. Uhum. Carlinhos, o Simval, respondendo ao seu questionamento aí, nesse carnê de IPTU seu aí, que você está com ele em mãos, né, como ele é terreno, né, ele vai ter o imposto territorial, tá, e acrescido mais uma taxa, que é o custeio da iluminação pública. Então, em se tratando de terreno, é o valor do imposto territorial mais taxa de contribuição para a iluminação pública. Caso o imóvel seja predial, aí você vai ter o imposto predial e acrescido a taxa de coleta de lixo. Né? Então, veja bem, então tem um imposto e uma taxa para ambos os casos. Predial, a taxa de coleta de lixo, terreno, a custeio para iluminação pública. Inclusive olhando aqui a guia dele, está justamente R$ 96,10, contribuição, custeio, serviço de iluminação pública, né? Porque, né, a iluminação pública do imóvel predial, ele vem junto com a conta da CEMIG, né, o que a gente fala, né, junto com o fornecimento de energia elétrica, né? Então, no caso do predial... Então, esse valor, no caso, porque é um terreno, então. Então, no caso terreno, a iluminação pública vem junto com a guia do IPTU do terreno. Correto. Certo. A questão da coleta do lixo, ela também é vinculada ao IPTU ou não? Não é que ela é vinculada, né? Ela é cobrada junto com o imposto predial. Certo. Tá? Correto. Arnildo, ainda sobre essa questão, que ainda fiquei um pouco confusa até na resposta aqui sobre o nosso ouvinte. Então, a pessoa que tem só para deixar isso claro, às vezes alguém ficou com a mesma dúvida que eu. Então, a pessoa que tem somente o terreno, ainda não existe uma construção nesse terreno, paga um valor a mais da iluminação pública na guia do IPTU. Isso. Quem já tem ali uma construção predial vai pagar esse valor embutido dentro das contas de energia, seria isso? É isso mesmo, né? Então, só repetindo, né? Reforçando o que você está colocando, no caso do terreno, é o valor do imposto predial acrescido do custeio da iluminação pública, né? No caso do imóvel construído, né, ele não tem a iluminação pública, né? Ele tem o imposto predial mais a coleta de lixo. Ele não tem a iluminação pública por quê? Porque ele já paga esse custeio da iluminação pública lá na conta do fornecimento de energia, né, mensalmente. Certo. O Gaspar, ele participa, Arnildo, ele tem uma dúvida aqui para ser sanada com você. Vamos acompanhar aqui, ele mandou um áudio para a gente, o Gaspar, quem participa agora. Carlinhos, pergunta para o secretário aí, Carlinhos, fazendo um favor, quais são os documentos necessários para fazer a transferência do IPTU de um nome para outro?
se tem que ter a escritura do imóvel ou pode ser só contrato de compra e venda. Se com um contrato de compra e venda de uma pessoa para outra consegue fazer a transferência. E aí, Arnildo? É isso mesmo. É só você procurar o balcão da prefeitura, igual você mesmo disse, ou com a cópia da escritura ou com o comprovante de posse, que no caso aí seria o contrato, né? Tem mais perguntas ou eu posso deixar uma dúvida minha aqui também? Pode fazer. Arnildo, uma dúvida que eu tenho. O cálculo do IPTU, qual que é o valor dele por metro quadrado de uma construção, né? Eu não sei se você vai ter essa informação aí. Ou então, se você quiser me falar, porque assim, a minha dúvida, na verdade, é se é o mesmo valor ou se esse valor muda em determinados bairros ou determinados locais da cidade. Até mesmo pelo cálculo do valor de terreno, do imposto, quando não há ali construção, somente um terreno. Esse valor é o mesmo para a cidade toda, esse cálculo, ou ele muda de locais da cidade? Olha, Bruno, o número aí eu não tenho, mas eu posso te explicar como é que acontece. Porque a base de cobrança do IPTU chama-se valor venal, né? Aí, o importante, para se chegar nesse valor venal, tá? Aí existe a planta de valores em duas situações. Tem a planta de valores que define o valor de metro quadrado de terreno, né? Então, vamos dizer assim, a cidade é toda dividida de acordo com o plano diretor, com a lei de uso e ocupação do solo, né? Ela é toda dividida em setores e cada setor desse tem um valor de metro quadrado, certo? Leva-se em conta também, em caso do terreno, a topografia do terreno, a área do terreno e tudo mais, né? As características, né, topográficas de localização é a planta de valores, mas as características topográficas do terreno. Então, daí você vai chegar no valor venal do terreno. Em se tratando de construção, é basicamente a mesma coisa. Existe um valor de metro quadrado para construção, levando-se em conta que aí o tipo da construção, a área da construção, o acabamento, o tipo de piso, né, as especificações do imóvel para se poder chegar nesse valor venal. Tá? Então, aí eu te respondo. Então, cada imóvel tem a sua característica. Então, ele vai ter um valor diferenciado. Né? Logicamente, o valor de metro quadrado ele é único. O que diferencia, no caso do terreno, é a localidade e no caso do imóvel construído, a especificação do prédio. E é uma conta bem complexa, mas é mais ou menos isso. E essa especificação, como que a prefeitura tem acesso a ela? Porque a gente não pode se afirmar que foram visitados todos os imóveis, né? Então, assim, aí existe a GEL, né, que foi feito, mas ela é feita, né, por imagem de satélites, né, por cima. Mas então, como que é feito essa análise das residências, como você está especificando, a questão do tipo de construção? Olha, até aproximadamente 2013, 14, tinha-se uma equipe de fiscais da prefeitura que andava o ano inteiro visitando os imóveis, né? Então, assim, a prefeitura possui um cadastro imobiliário, né, onde tem as características de cada imóvel. E esse cadastro ele foi atualizado ano a ano, né? E agora também, de posterior a isso, ela atualiza através de quê? A hora que vai aprovar o projeto, fazer a liberação do habite, tá? É uma forma também de poder atualizar e também a visita do fiscal. E aí vocês têm um sistema onde vocês vão colocando todas essas informações e esse sistema vai calcular esse valor que então vai ser dado o imposto para aquela pessoa? É, isso mesmo, tá? Tem um sistema informatizado, né, onde todas as unidades prediais e territoriais são cadastradas individualmente cada imóvel. E dentro de cada imóvel, a especificação de cada imóvel. Tá? A partir daí é que se chega ao valor venal do imóvel. Em cima do valor venal que vai ser cobrado o imposto. Correto. A participação da Jaque é até uma oportunidade da gente falar, o Arnildo, para aquela pessoa que não recebe o carnê em casa, como proceder? Olha, ela pode simplesmente entrar no site da prefeitura, né, lá no www.araxá.mg.gov.br, aí tem uma aba lá que chama assim, imobiliário. Ela abre essa aba e vai ter lá guia de IPTU. Ela vai fornecer o CPF, no caso, pessoa física ou pessoa jurídica CNPJ, e imprimir o carnê, tá? Certo. A participação aqui da nossa ouvinte, a Paula, quando a dona da casa mora fora da cidade, como fazer para negociação aí dos atrasados?
ela pode nomear alguma pessoa? Isso. Quando o proprietário não reside em Araxá, né, que ele é que tem que fazer a proposta de negociação, o que ele pode fazer assim, é fazer uma procuração, né, delegar o poder a uma pessoa para poder essa pessoa fazer a negociação para ela. Correto. Lembrando que o ouvinte pode mandar dúvidas aí. Também agradeço aqui. A Mari está dizendo, né? Estranho o inquilino pagar IPTU do imóvel do proprietário, né? A lei deve ser mudada. Mas nesse caso, quem aluga, geralmente vai depender da negociação, né? Na hora do aluguel, né? É isso mesmo, Carlinhos. Assim, o tributo, né? O IPTU, ele é lançado em nome do proprietário. Né? Essa questão aí do inquilino pagar é uma negociação entre o proprietário e o inquilino, é uma negociação particular. E o imposto é devido para o proprietário. Correto. Bruna, pode seguir, o pessoal mandou mais áudios aqui, a gente tem que ouvir primeiro as perguntas aqui, né, ao Arnildo nesta manhã. Arnildo, para a gente falar também sobre essa questão, né, você disse da questão do investimento, do IPTU, vamos explicar para as pessoas também como que elas podem acompanhar, né, existe uma forma de se acompanhar como está sendo utilizado esse valor de arrecadação do IPTU? Olha, Bruno, não só a arrecadação do IPTU, né, mas a arrecadação do município de maneira geral, né, a cada 4 meses é feita uma audiência na Câmara, né, no Legislativo, onde a Prefeitura apresenta o que arrecadou e o que, em que aplicou. Né? O contribuinte também pode olhar no site da Prefeitura, tem o portal da transparência. Né? Lá está lançado tudo o que é arrecadado, receita por receita, né? E em que é aplicado. Né? Todas as informações constam, tanto no portal da transparência e dessas audiências que são realizadas. Que são transmitidas também, né, Arnildo, onde a população pode ir acompanhando e participando também dessa transmissão, né? Isso mesmo. Arnildo, ainda também sobre a questão do IPTU, né, você deixou claro que as pessoas que ainda não receberam esse carnê podem buscar, né, pelo balcão da Prefeitura ou pelo site. Quais são, a gente percebe que hoje, né, tem muito mais atividades sendo oferecidas virtualmente para atendimento dessas pessoas quanto ao balcão da Prefeitura. Quais são esses atendimentos que hoje são prestados de forma virtual pela Prefeitura lá em questão do balcão? Olha, Bruno, a gente tem lá, além do IPTU, você poder tirar as suas guias de IPTU, tem assim, o fornecimento de certidão negativa, né? Tem o recolhimento para as empresas prestadoras de serviço do ISS, a emissão de nota fiscal de prestação de serviço, né? Requerimentos na área tributária, requerimentos enviados ao IPDSA, tipo poda de árvore, essas situações. E a gente está implantando, o nosso sistema já está assim, bem adiantado, a gente está implantando lá o protocolo online. Ou seja, qualquer requerimento que o cidadão necessite da Prefeitura, ele possa fazer via online. Estamos disponibilizando todas essas informações, esse protocolo deve ficar pronto aí de uns 30, 40 dias, tá? Vai facilitar a vida do contribuinte, do cidadão também. Tem mais perguntas? Mais participação de ouvintes. A Isabel é quem participa, manda um áudio para a gente com a dúvida que ser tirada com o Arnildo. Vamos acompanhar. Bom dia, aqui é a Isabel. Pergunta, por favor, para o secretário aí, se eu posso pegar a taxa de isenção, pois eu comprei uma casa aqui, mas como não fez inventário, nós fizemos um contrato de gaveta. E eu sou aposentada, né? Porque eu tenho problema na visão. Eu posso ir lá na Prefeitura assim que chegar o carnezinho e pedir a isenção do pagamento com os documentos que eu tenho aqui, que é o contrato de gaveta mais os documentos da casa? Obrigada. Tem valor esse contrato de gaveta, Arnildo? Isabel, parte do princípio que sim, né? Se você tem um documento que comprove que você tem a posse e é o proprietário do imóvel, se existe a legalidade no documento, aí sim, tá? É só você, juntamente com a documentação toda, mais o carnezinho do IPTU, procurar lá na Prefeitura, né? Não agora, mas a partir do dia 14 vai estar disponível esse atendimento. Tá? Você pode procurar que vai ser analisado, leva a cópia da documentação, vai ser analisado e te dá um retorno.
A Ângela do Padre Laor também tem uma dúvida aqui para ser sanada com o Arnildo. Vamos ouvir. Oi, bom dia a todos da Rádio Ibiara. Me informe, por favor, eu sou a Ângela do Padre Laor. Meu sogro faleceu já há 30 anos, mais ou menos. Depois minha cunhada faleceu, minha sogra faleceu. E eles nunca tiveram condições de pagar os impostos da casa de cima. E a gente mora no fundo. Do fundo, meu esposo paga tudo ano direitinho. Eles não fizeram inventário ainda. Me dá um conselho, o que faz? E aí, Arnildo, não sei se deu para compreender. Mas a princípio eu diria o seguinte: o primeiro passo seria tentar fazer, pelo menos iniciar esse processo de inventário, né? Para poder demonstrar quem são os proprietários e possuir a posse do imóvel, tá? Porque sem essa documentação aí de posse, de propriedade, fica difícil de dar a isenção. E lembrando, né, que esse tem que se enquadrar nos quesitos da lei, né? No caso do aposentado e o pensionista, ser um... Também faleceu. Ela recebe o LOAS. Ela pergunta, Arnildo, se ela pagar o IPTU, ela corre risco de perder o LOAS? Não, eu desconheço essa condição, né? Porque o pagamento do tributo, né? O pagamento do tributo é uma condição do imóvel. A concessão do benefício é uma outra condição. Eu acredito que não tenha nada a ver, mas eu desconheço alguma coisa a respeito. A participação aqui da nossa ouvinte, a Cristina, quais os documentos necessários para a isenção do IPTU? Olha, para requerer a isenção do IPTU, né, ele sendo aposentado ou pensionista, ter renda de até 2 salários mínimos, né, ele vai apresentar o carnê do IPTU desse ano, né, o extrato do pagamento do benefício, uma cópia atualizada do documento de posse do imóvel, do contrato, da escritura, de uma certidão da escritura, alguma coisa assim, tá? Se for pensionista, a certidão de casamento ou a de óbito, né? E a carta de isenção do ano anterior. Se for o primeiro ano, ele vai ter que apresentar a carta de concessão do benefício. Certo? Correto. O Juarez, ele pergunta, a Prefeitura de Araxá encaminha a dívida para protesto? E se encaminha, o contribuinte é avisado? Sim, é um dos quesitos da lei. A primeira coisa, tem que ser notificado e a partir do momento que é protestada, o contribuinte recebe a notificação de protesto, tá? Que é o prazo que ele tem aí até para poder negociar isso. Sim, tem que ser notificado. A gente sabe que a audiência no rádio, as pessoas vão chegando durante a entrevista, Arnildo, só para a gente confirmar. O ouvinte pergunta, esse ano quando vai ser cobrado o IPTU? Já começou, né, a distribuição e os vencimentos. Isso mesmo, os carnês já estão sendo entregues, já deve ter uns 10 dias mais ou menos que o Correio já está distribuindo, né? Leva-se um tempo, né, até separar e chegar em todos os estabelecimentos, demora um pouquinho, mas já está sendo distribuído. E o vencimento para pagamento à vista, né, com desconto de 15%, é até 30 de junho, 30/6. E o pagamento parcelado, a primeira vence agora dia 31 de março, né? E as demais todos no final de mês. Correto. Alguma previsão, Arnildo, para estender essa possibilidade do desconto à vista, como foi no ano passado? A gente teve aí a extensão desse desconto? Olha, Bruno, ainda não, né? O ano passado teve a particularidade por causa da pandemia, né? Onde a administração entendeu que se prorrogasse o prazo. Esse ano ainda não foi feita uma análise, não foi feito nenhum estudo ainda já foi meio intencional o pagamento à vista já prorrogado, porque o normal sempre vence à vista, vence a primeira e o pagamento à vista no mesmo dia, né, que seria normalmente entre mês de março. A gente já jogou para 30 de junho já para estender essa concessão. Agora, além disso, a gente ainda não tem uma posição ainda não. Tá certo. Arnildo, muito obrigado pela sua presença aqui, acho que bem esclarecedora, tirou aí várias dúvidas também dos nossos ouvintes e volte sempre trazendo mais informações da Fazenda, se ainda tiver alguma dúvida aí no final. Só uma curiosidade minha, talvez o Arnildo nem veio preparado para isso, Arnildo, mas está começando a vencer também esse mês o IPVA. A gente sabe que 40%, né, volta para o município. 50%? Isso. Qual que é tem uma expectativa de arrecadação, até porque quando se fala em frota de veículos, coloca-se Araxá em termos proporcionais como uma das maiores frotas, né, do estado. É isso mesmo, Carlinhos. Esse mês, né, a gente sabe que tem o pagamento aí do IPVA, ele é
está começando aí por volta do dia 20, né? Mas esse controle, ele é feito todo pelo Estado, né? O município não participa, ele apenas recebe o repasse, tá? Eu não tenho aqui, assim, o número certinho para te falar, mas eu acredito que o município deve arrecadar, a parte dele dos 50%, em torno aí de uns 20 milhões ano, aproximadamente. Correto, mas esse valor ele é repassado mensalmente, de acordo com o que vai recebendo, né? Na boca do caixa, vamos dizer assim, né? O contribuinte paga o IPVA, automaticamente ele já vai para duas contas, a conta do Estado e a conta do município. Embora ele é disponibilizado, aí o Estado tem que disponibilizar o recurso. Ele é depositado, mas o Estado leva um floatzinho de tempo aí para poder repassar para o município. Correto. Tá? Correto. Arnildo, muito obrigado pela sua presença aqui. Tivemos a oportunidade, né, até de auxiliar os ouvintes aqui a sanar várias dúvidas com relação às guias do IPTU. Muito obrigado, viu, Arnildo? Ok, Carlinhos, ok, Bruno. Eu só quero aproveitar e dar mais um recadinho aqui, que no caso do pessoal que requer as isenções, os aposentados e pensionistas, esse serviço vai estar disponível a partir do dia 14 de março, né, ou seja, semana que vem, lá no Clube Araxá, né, no mesmo local que foi o ano passado. Tá, no mesmo horário aí de 9 às 17, né? Vamos ter uma equipe lá para poder atender todo mundo, ok? Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? E tá trazendo as informações aí da administração referente à parte tributária, tá? Muito obrigado.